A paz de Rick e Michonne dura muito pouco. Do lado dos vilões tivemos um adeus e uma morte importante acontece no episódio. Uma aparição totalmente inesperada acontece. Quer saber todos os detalhes desse baita episódio, o penúltimo, quinto episódio de The Ones Who Live, chamado Tornamos? Então vem comigo porque é agora! E aí galera, Esportico na área, eu sou o André Muro e desejo que você esteja bem demais! Como foi difícil Rick e Michonne se entenderem no último episódio, né? E decidirem que eles precisam voltar pra casa. E o quinto episódio mostra isso, essa tentativa de voltar pra casa, com os dois pombinhos ali vivendo quase que uma segunda lua de mel, né? Nesse caminho pra casa, a gente já sabe por várias informações, né? Do episódio que eles pegaram a Rota 90, que é uma das melhores estradas para sair de lá da onde eles estavam, né, no estado do Oregon, para ir até a Virgínia, né, lá em Alexandria. Os caras iam parando, achando alimentos, inclusive a bola da vez foi um macarrão instantâneo ali. Quem nunca aqui se empanturrou com um miojinho, né? E ao passar pelo Parque Nacional de Yellowstone, eles acharam ali um lugar para eles passarem a noite. Durante essa caminhada, né, até a cabana lá no Parque Nacional, eles encontram com três personagens que estavam inicialmente atrás de comida. Teve ali um arranca-rabo, a Michonne até tentou dar um pouco de miojinho pros caras ali, né? Mas não teve jeito, os caras ali queriam mais, queriam a mochila inteira da Michonne. E aí, né, meu amigo? Aí também não dá, né? E quando os caras partiram pro ataque, mal sabiam eles que eles estavam atacando um casal que juntos eles conseguem qualquer coisa. Se separados os dois já são perigosos individualmente, juntos então e vivendo em harmonia, pelo amor de Deus, não mexa com Rick e Michonne. E foram facilmente desarmados, né, derrotados ali. A Michonne de castigo ainda pega de volta a comida que tinha dado e larga esses caras pra trás. Esses caras que viriam a ser ainda usados, né, pela nossa vilã, pela Jades, na sequência do episódio. Acho que depois dessa abertura toda, interessante aqui é a gente ver como que o roteiro foi tratando exatamente pequenos detalhes, né, de como o Rick Grimes realmente está de volta para aquele Rick Grimes que a gente conhecia, preocupado com o filho, por exemplo, ao achar lá uma plaquinha escrito Júnior, né, preocupado em levar um presente pro Rick Jr. que ele nem conhece ainda, ou quando ele acha ali um pingente, né, e quebra o resto do nome, o nome que começa com M, né, só para sobrar o pingente M para presentear a sua noiva, a sua esposa, a Michonne, né? Mas a paz, como eu disse, durou muito pouco porque eles estavam sendo perseguidos pela Jades. A Jades, que eu já disse tantas vezes e tenho que repetir, ela não podia deixar o Rick escapar de jeito nenhum, porque ela seria penalizada. Ela entregou o Rick Grimes para o CRM como um B, quando na verdade ele é um A. Ela também, a Jades, omitiu a existência de uma comunidade como Alexandria, mas também me custa acreditar que nunca o CRM achou Alexandria. Talvez me passe pela minha cabeça que eles nunca deram bola para Alexandria, mas que conheciam. Não é possível que não iam conhecer, até porque Alexandria está muito perto da zona de segurança do CRM. Alexandria está muito perto da Filadélfia. A gente descobriu que a Jades foi seguindo o rastro dos dois, né? Ela começa a desconfiar porque ela não vê corpo. Ela foi lá junto com a equipe de recuperação para ver aquele acidente todo lá que aconteceu naquela cidade, naquela comunidade chamada Greenwood, né, que a gente viu no outro episódio, e ela comenta do poder de observação dela, de ter notado no primeiro momento uma caminhonete amarela, e quando ela volta uma segunda vez, ela não vê mais a caminhonete amarela. Ela se ligou que realmente alguém levou essa caminhonete embora. Pensando que podia ser os dois, ela teve a ideia de olhar qual seria a melhor estrada para voltar para Virgínia e não deu outra. Usando a Rota 90, a mesma estrada que Rick e Michonne usou, ela passou pelos mesmos lugares, ela viu ali suprimentos de miojinhos, né, recém-mexidos em supermercado, e foi assim que ela deduziu que ela estava realmente no encalço desses dois. A coisa vai ficando mais tensa ainda quando o próprio Rick usa todos os conhecimentos que ele obteve no CRM, fruto do seu treinamento, né, para cercar a casa ali com armadilhas, mas a Jades também tinha o mesmo treinamento, então ela sabia exatamente como o Rick ia se proteger, e ela passa tranquilamente por todas as armadilhas, entra na cabana e fica ali
de guarda esperando os dois pombinhos acordarem, né? Minha pergunta é o seguinte, se ela foi realmente com a ideia de fuzilar, apagar os dois, por que que ela esperou os dois acordarem, né? Pra daí explicar um monte de coisa. Mas tudo bem, são coisas de roteiro, isso não estragou o episódio em nada. Durante essa conversa toda que ela teve com os dois, antes de partir realmente pra acabar com o CPF dos dois ali, ela vai contando todas as motivações dela e a gente no fundo, o que a gente percebe? Que a Jade no fundo não passava de um ser humano, mais um desses dentro do apocalipse zumbi, em busca de construir alguma coisa, ou de deixar algum legado, ou de pertencer a alguém, ou de pertencer a algum grupo. O grupo dela tinha sido exterminado pelos salvadores, ela que era uma artista inicialmente, não sentindo mais espaço para ela ali naquele lixão, ela vê na possibilidade de negociação com o CRM uma grande oportunidade para ela poder fazer parte de algo, e não só fazer parte de algo grande, ser importante dentro de um plano maior. Assim ela abraça a causa de que o CRM é a última luz do mundo, aceita essa lavagem cerebral, principalmente do Major General Bill, e faz de tudo para manter de pé o CRM. Ela que se apresenta como Jade Stokes desde lá de World Beyond, né, que é uma referência ao grande amor que ela teve, à fascinação, admiração que ela tem pelo padre Gabriel Stokes, né, que a gente já fala já sobre ele. Então ela continua se apresentando e diz que ela matou dentro dela, ela precisou eliminar dentro dela quem ainda podia ser um ponto de vulnerabilidade para ela. E é claro que ela está falando do próprio padre Gabriel. Não que ela houvesse matado o padre de verdade fisicamente, que a gente viu que isso não aconteceu, né? O padre viveu para contar a história, mas ela matou internamente. Aquele amor que ela tinha pelo padre, ela precisou suprimir e acabar com qualquer tipo de laço que pudesse ser um motivo de fraqueza para ela. Claro que esse papinho todo ali acaba dando errado, ela parte para atirar, os dois ali se livram dos tiros, partem para cima dela, a Michonne ainda consegue atacar a Jade, que sai extremamente ferida da cabana, e começa ela a fugir, né? Mas antes de seguir à frente na nossa análise, eu tenho que voltar pro ponto que realmente deixou a gente em êxtase logo no começo do episódio, que pegou todo mundo de fato de surpresa mesmo, que foi ver ali a aparição do Seth Gilliam, mais uma vez, o ator que interpreta o padre Gabriel Stokes, dando as caras logo no começo do episódio. Ele escuta um helicóptero, aliás, ele escuta dois helicópteros, né, em sequência, e olha para aquilo com uma cara de muito espanto. O mesmo espanto que lá atrás em The Walking Dead o próprio Rick Grimes esteve quando pela primeira vez ele viu um helicóptero passar, e mal sabia o Rick que ali era o CRM. Por 3 anos ela apareceu para ele e começou esse encontro, e mais ou menos ali com 18, 19 anos de apocalipse zumbi, ela aparece pela primeira vez para ele, pro padre Gabriel, e eles têm uma conversa de um dia inteiro ali. Depois eles combinam de se encontrar depois de um ano, e depois de um ano ela volta mais uma vez, e isso tinha virado uma constante. O problema é que a cada visita anual da Jade, o padre tentava tirar dela algo mais que ela nunca entregou para ele, ela nunca abriu o bico, né, de que grupo era esse e tudo mais. E o padre Gabriel também, por sua vez, escondeu algumas coisinhas, né? Não só dela, Jade, como também lá em casa, vamos dizer assim, porque o padre Gabriel, quem diria, estava tendo ali uma relação com a Rosita, né? Eu não consegui entender realmente ali o padre Gabriel, me perdoe quem entendeu ao contrário. Para mim, o padre Gabriel não estava ali arrastando uma asa para Jade, para querer ter um caso com ela. Eu acho que ele estava mais como confidente mesmo, ouvindo mesmo os desabafos que a Jade queria desabafar com alguém, ela buscou no seu amigo, no seu amor, né, uma maneira de desabafar tudo que vinha acontecendo. Ela não especifica todas as atrocidades que ela fez, mas essa confissão, essa sequência de confissões anuais, de encontros anuais, o último principalmente foi altamente tenso. Ela vai no objetivo de acabar, arrastar para cima o padre Gabriel, mas ela não consegue e deixa ele viver e vai embora para nunca mais voltar. Tanto é que quando no tempo presente chega a época do novo encontro, só o Gabriel aparece e a Jade não aparece, e não aparece exatamente porque ela já não estava mais entre nós, né? Voltando pro nosso momento de ação dentro do episódio, quando a Jade foge um pouco, muito ferida, né? Perdeu muito sangue, ela encontra aqueles 3 de novo, né? Que o Rick e Michonne tinham encontrado lá atrás, e meio que dá uma copitada neles, faz ali um merchan, né? Fala que tem uma comunidade maravilhosa esperando por eles, mas que eles tinham que ajudar ela ali, pipipipopó, e como os
caras estavam desesperados atrás de algo melhor, eles acabam ajudando, ela meio que recruta-os para uma missão ali, e essa missão era arrastar, servir de isca para Rick e Michonne, para tentar dar um fim mesmo em Rick e Michonne, e as coisas deram muito errado para Jades. A base de muita tensão, sem a gente saber de fato quem que ia morrer ali, olha, ficou uma coisa tensa até a solução de tudo, que foi quando eles derrotam ali aqueles três, né, e depois de um tempo na lenga-lenga, os três zumbificam e eles atacam a própria Jades, que, veja só, passou a vida inteira lutando contra tantas coisas e não se deu conta de um zumbi chegando por trás dela e dando-lhe uma bela de uma mordida no pescoço. O destino foi cruel demais com a própria Jades, que, mais uma vez, repito, ela sempre, durante toda The Walking Dead, até chegar nesse momento, ela sempre teve altos e baixos. Ela sempre oscilou entre lealdade e traição. Ela sempre oscilou quando a questão era o próprio umbigo dela, né? E ela, vendo que não teria como escapar daquela situação, acaba até entregando para os dois, para o Rick e para a Michonne, aonde que estavam as provas que incriminavam, mostravam a localização de Alexandria. E durante essa conversa final, nos poucos minutos que tinha de vida, ela ia colocando para fora todas as questões emocionais dela, e de fundo foi interessante ver uma sala, uma parede, né, com alguns quadros. Um deles eu pude identificar que era nitidamente o rosto do Glenn. Um outro mais acima me pareceu ser o rosto do Herschel. Por isso que eu digo, ela, muito embora ela foi para executar o Rick, não porque ela queria, mas porque ela precisava, na solidão da Annie, ela ainda carregava algum tipo de carinho por essas pessoas, que ela sabe que no fundo eram pessoas boas, né? A comunidade de Alexandria que acolhe ela, né? Alexandria sempre esteve de braços abertos para acolher a Annie, não a Jades. Com tudo consumado, não restava mais nada para o Rick Grimes a não ser cumprir a própria promessa que ele faz lá atrás no início da série, quando ele diz pra Jades que não seria naquele dia, seria em outro dia, ele não saberia dizer quando, mas que ele mataria ela. E sim, Rick Grimes foi o responsável por encerrar, né, o CPF da Jades ali. Foi numa cena muito chocante, dramática, né, mas num outro contexto. Eu acho que o Rick Grimes nesse momento nem tava ali com tanto ódio, carregando tanto ódio pela Annie dessa forma, né. E aí começa a mudança na vida dos dois. Rick e Michonne precisam necessariamente mudar a rota. Não dava para continuar seguindo para casa. A Alexandria estaria completamente entregue à sorte se eles não voltassem para Cascadia para buscar e eliminar essas provas, né? E mais do que isso, era necessário acabar com o alto comando do CRM, e não haveria oportunidade melhor do que a reunião de todas as grandes lideranças do CRM que estava para acontecer em Cascadia. Então eles decidem voltar para Cascadia. Esse é o plot do 6º e último episódio. Eles vão se infiltrar de novo lá com dois objetivos claros: encontrar lá as provas, né, o dossiê que a Jades deixou para trás, incriminando, associando Alexandria a Rick Grimes e Michonne, né? E ao mesmo tempo também com a missão de conseguir saber quais são todos os segredos do briefing, o briefing de Echelon, que foi dito lá pelo Okafor no começo da série, que é o documento que mostra todos os altos segredos mantidos a todo custo pelo CRM. Acho que o que mais dá pra gente falar sobre esse episódio são as brilhantes conexões de roteiro que esse texto trouxe para esse episódio, quando, por exemplo, nos encontros anuais da Jades ou da Annie com o Gabriel Stokes, ela pergunta sobre a Michonne, né? E ela fala, a esposa, e ele fala, mas como assim esposa, né? Mas eles não eram casados, enfim. E ele fala de quando o Rick Grimes ia pedir a Michonne em casamento ali nos eventos da ponte, e tinha até achado uma aliança para os dois que ele guardou, mas como o Rick Grimes morreu, então, ou seja, nesse momento a Jades entendeu que na cabeça de todos em Alexandria era fato que o Rick Grimes estava morto. Ela não podia mesmo alimentar nenhuma esperança de que isso não era verdade, para não encorajar demais aquela comunidade, que é uma comunidade que sempre causou muitos problemas para quem é muito grande, mesmo sendo pequena, né? O Gabriel Stokes então entrega esse anel para a própria Jades, que guarda isso durante muito tempo, e agora, nos finalmente dela, ela entrega isso pro Rick, que aí sim o Rick, no final, muito bonito, se ajoelha, né, depois de tudo resolvido, no caminho de volta para Cascadia, se ajoelha diante da Michonne e pede ela oficialmente em casamento. O episódio termina com a câmera focando na beira de um riacho ali, uma pedra
gravada nessa pedra a letra A, e afastando o zoom, né, dessa pedra, a gente vê que ali Michonne e Rick sepultaram o corpo da Anne ali, e esse A é a inicial de Anne. E à medida que a câmera foi subindo mais um pouco, a gente vê um helicóptero indo em direção a alguma coisa pegando fogo, que é o próprio Rick e a Michonne que conseguiram um helicóptero, né, do CRM, porque a Jade disse para eles que tinha um posto de abastecimento ali perto. Eles foram até esse helicóptero e pegaram esse helicóptero e foram em direção à Cascadia. Acho que aquele fogo ali no fundo que o helicóptero passa por cima é a própria cabana sendo incendiada pelos dois, pelo Rick e pela Michonne, para não deixar nenhuma evidência para trás. Eu acho que a gente não tem nenhuma informação confirmada, ninguém veio a público dizer oficialmente teremos a segunda temporada, mas tá tudo realmente ajeitado para ter uma segunda temporada. Eu acho que o plot da segunda temporada é exatamente esse: os caras acharem os planos do briefing, fazer com que as cidades tenham ciência disso, Portland, principalmente a Filadélfia, e juntar todo o povo contra o CRM. Espero que seja isso, espero que a gente tenha uma segunda temporada, mas de qualquer modo, espero que a gente tenha, assim, um grande episódio de encerramento. Fica ligado com a gente que vai vir a análise de todos os detalhes do último episódio de Once Who Live. Por isso, se você tá chegando hoje pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda e manda ver a inscrição. Fica com a gente, por favor, ativa o sininho, manda ver no like junto com toda a galera que tá desde o começo para ajudar a espalhar o nosso trabalho aqui pela plataforma. De resto, eu desejo que você fique bem, se cuide e a gente se vê sempre no próximo vídeo. Spotco na área, vem com a gente!